Olá, queridos, a paz de Cristo, tudo bem? Eu quero ler um texto aqui para a nossa reflexão que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Nós, seres humanos, temos uma tendência em sermos religiosos. Isso está na natureza humana. Às vezes eu faço uma reflexão sobre a minha vida e eu fico preocupado com a minha vida como um seguidor de Jesus e a minha vida como um pastor, um representante de Deus aqui nesta terra. E eu me preocupo com o fato de eu estar vivendo uma vida religiosa. E quando eu falo uma vida religiosa, eu falo de uma vida que está preocupada unicamente com os rituais de uma determinada religião, e rituais esses que acabam sendo praticados de uma forma mecânica, ou seja, que não são realizados com sinceridade, a sinceridade do coração. Nesse versículo que nós acabamos de ler, o profeta Isaías, sendo usado por Deus, estava chamando a atenção da sua comunidade, do povo da sua época, dos religiosos e da população em geral, porque os líderes religiosos estavam desenvolvendo um culto superficial. Era um culto de lábios, como a Bíblia diz, um culto que vinha de lábios, um culto exterior, mas não era um culto sincero, não era um culto e uma adoração que procediam de um coração sincero. E esse tipo de culto, esse culto superficial, esse culto religioso, ele não chega até Deus, ele não agrada o coração de Deus, e Deus rejeita esse tipo de adoração. Deus rejeita esse tipo de culto. Para ele, esse tipo de culto, esse tipo de adoração não tem significado nenhum quando o que Deus quer de nós é a nossa sinceridade. Eu sou ser humano. Como um ser humano, eu sou falho. E se eu não cuidar da minha vida, se eu não fizer as devidas reflexões que eu tenho que fazer, eu posso me tornar um religioso. Eu posso me tornar um adorador que adora a Deus somente com os lábios e o coração fica distante dele. E quando eu penso na palavra religiosidade, eu penso nos seguintes significados. A religiosidade é superficial. A religiosidade, ela não vem do coração. A pessoa, ela cumpre rituais, ela cumpre normas, mas isso de forma mecânica. Isso não surge espontaneamente no seu coração. A religiosidade é superficial. A religiosidade também nos transmite uma falsa sensação de comunhão com Deus. A pessoa que está totalmente envolvida na religiosidade, ela sente que tem comunhão com Deus. Ela pensa que ela tem um envolvimento, uma intimidade com Deus, quando ela não tem. O que na verdade ela faz, ela cumpre aqueles preceitos, aquelas normas, aqueles horários, aqueles dias de culto. E pelo fato de ela cumprir tudo à risca, ela acredita que por causa disso ela tem uma intimidade com Deus. Só que essa é uma sensação falsa. Ela não tem comunhão com Deus. Na verdade, ela pensa que tem e não tem, ela está iludida. A religiosidade nos ilude.
E a religiosidade também produz no nosso coração uma certa soberba. Por quê? Porque essa religiosidade nos faz pensar que nós estamos mais perto de Deus do que as demais pessoas. Essa religiosidade nos faz pensar que a nossa oração e não as dos outros, a nossa oração é mais poderosa. Deus ouve mais a minha oração do que a oração dos outros. Essa religiosidade produz em nós uma soberba para que nós pensemos que nós somos mais santos do que os outros e que a nossa igreja é melhor do que a igreja dos outros. A religiosidade produz superficialidade nas nossas vidas. A religiosidade produz uma falsa sensação de que temos comunhão com Deus, e a religiosidade nos leva a nos ensoberbecer e nos orgulhar de uma coisa que na verdade não existe. Mas o que eu posso fazer para ser um seguidor de coração? O que é que eu preciso fazer para servir a Deus com sinceridade do meu coração? E uma das coisas que eu entendo e que eu procuro praticar na minha vida e vivenciar para que eu seja um seguidor de coração é a rendição. A palavra rendição tem um profundo significado. A palavra rendição, quando nós falamos à primeira vista, nos vem logo à mente o quê? Um bandido que se rende diante das autoridades policiais porque estava fazendo o que é errado, estava fazendo o que é contra a lei. Ele se rende porque ele sabe que ele não tem poder contra as autoridades. Ele não tem o que fazer contra as autoridades e as autoridades têm um armamento maior do que o dele. Então ele tem que se render. Rendição do ser humano para com Deus é reconhecer o poder de Deus, é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer que Deus está acima de todas as coisas e que não existe outro poder além do poder de Deus. Rendição é reconhecer que nós somos pecadores e que essa nossa natureza pecadora nos leva para longe de Deus. Essa nossa natureza pecaminosa nos leva a fazer aquilo que desagrada a Deus, nos leva a fazer coisas que na verdade entristecem ao Espírito Santo de Deus. Render-se é ter a consciência nítida e clara das nossas limitações, das nossas fragilidades e ao mesmo tempo reconhecer a nossa total necessidade desse Deus em nossas vidas. Rendição é ter a humildade de saber que nós somos dependentes desse Deus. Para que sejamos seguidores de coração e não religiosos, nós precisamos aprender a nos render diante desse Deus. Está certo que a rendição é dolorida, porque vai contra as nossas vontades, vai contra a nossa natureza, mas a rendição é totalmente saudável do ponto de vista espiritual. O ser humano começa a agradar a Deus quando ele se rende aos pés do Senhor, quando ele reconhece a sua natureza pecaminosa, quando ele reconhece que ele não pode fazer nada pela sua vida. Quando o ser humano se rende a Deus, ele começa a prestar um culto que vem do coração, um culto sincero, e isso agrada o coração de Deus. Para sermos um seguidor de coração, nós precisamos também ter para com Deus exclusividade. Deus nos quer unicamente para Ele. Deus não quer nos dividir com o mundo, porque na verdade o mundo nos destrói e Deus nos reconstrói, Deus nos melhora, nos aperfeiçoa. Para sermos seguidores de coração, nós não podemos ter uma vida dividida. E o que é uma vida dividida? Era adorar a Deus em determinado momento e servir o mundo em outro momento. Deus não quer isso para nós. Deus quer exclusividade.
Deus quer que a nossa vida seja um louvor exclusivo para Ele. Deus deseja que as nossas vidas sirvam unicamente para servi-lo. Para sermos seguidores de coração, nós precisamos apresentar a Deus exclusividade. Para sermos seguidores de coração, nós precisamos ser moldáveis. E o que é ser uma pessoa moldável? A pessoa moldável é aquela pessoa que se deixa moldar por Deus. É aquela pessoa que permite que Deus possa agir com liberdade em sua vida. A pessoa moldável é aquela que permite que Deus faça dela o que Ele quer que aquela pessoa seja. Ser moldável, ser ensinável e ser pastoreável. Ser moldável é deixar-se moldar por Deus. Ser ensinável é deixar-se ensinar por Deus. E ser pastoreável é deixar-se pastorear por Deus. Isso é ser um seguidor de coração. Precisamos sempre fazer uma reflexão nas nossas vidas para conhecermos o nosso coração e para provarmos a intenção do nosso coração. Como eu disse no início, nós temos uma facilidade muito grande em sermos religiosos, mas nós precisamos ter um grande cuidado, porque talvez o culto que estejamos prestando ao Senhor seja um culto mecânico, um culto exterior, um culto superficial, um culto que provém somente de lábios. Porém, precisamos nos cuidar para que o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração para com o nosso Deus, seja do profundo do nosso coração, seja espontânea. E como disse o nosso Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, na conversa com a samaritana, nós precisamos ser adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. O meu desejo é que você seja um seguidor de coração a esse Deus maravilhoso. O meu desejo é que você faça uma reflexão na sua vida assim como eu faço na minha, praticamente todos os dias, para observar que tipo de culto eu estou prestando ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Seja um seguidor de coração e agrade a Deus com a sua vida e agrade a Deus com o seu culto, com o seu louvor, com a sua adoração. Que Deus te abençoe. Um abraço. Amém.